O próximo problema, se um número é o dobro do outro, eu vou logo chamar esses números aqui de n e 2n. Um número e o outro número. Esse é o dobro desse. Então, o problema está perguntando, qual é a relação entre a sua diferença e o menor deles? Olha, a diferença entre os dois é quanto? Diferença é 2n menos n, que é n. Então, aqui nós estamos a diferença. E o menor é n. Caramba, é igual, é a mesma coisa? Então essa é a relação que existe entre a diferença e o menor deles. A diferença entre eles é exatamente igual ao menor. A gente pode até representar isso aqui com barras. Olha, isso aqui é o número, isso aqui é o outro número, que é o dobro dele. Isso aqui é a diferença entre eles, que é igualzinho a isso. Né? Então, quando um número é o dobro do outro, a diferença deles é igualzinha ao número menor. Mas um problema parecido, se um número é o triplo do outro, a sua diferença é quantas vezes maior que o menor dos números? Olha, um número o triplo do outro. Eu vou chamar então o número maior de quanto? 3n. E o número menor de n. Qual é a diferença entre esses dois valores? 3n menos n. A diferença vale 2n. Então, o problema está perguntando, a sua diferença, que está aqui, é quantas vezes maior que o menor dos números? Aqui está o menor dos números. Então, isso é quantas vezes maior que isso? É o dobro, né? É 2 vezes maior. Esses probleminhas que a gente viu agora, o número dobro do outro, a diferença, o triplo, isso aqui são problemas para ajudar na resolução dos problemas que vêm depois. São problemas que normalmente são resolvidos através de equações. Só que a gente pode resolver sem usar equações, usando essas pequenas propriedades que a gente viu nos 4 últimos problemas. Vamos então dar uma olhadinha no próximo problema. A gente pode chamar isso aqui de problema de idade. Problema de idade. Eu estou com problema de idade, ela está muito gasta já a minha idade, está avançada, está avançando cada vez mais. Mas a gente vai aceitando. Olha, problema de idade. Então isso sempre cai em prova, né? Fulano tinha o dobro da idade, não sei quem, a soma das idades é tanto, daqui a quantos anos? Pois é. Olha esse aqui. Maria tinha 24 anos quando seu filho nasceu. Parabéns. Hoje, Maria tem o triplo da idade do seu filho. Quais são as suas idades? Então, eu vou fazer o seguinte. Hoje, Maria tem o triplo da idade do filho. Então, eu vou chamar a idade do filho de X. A idade de Maria, eu vou chamar então de 3x. Qual é a diferença das idades? Isso é uma coisa que a gente tem que usar sempre nos problemas de idade. É porque se uma pessoa é 24 anos mais velha que uma pessoa hoje, ela vai sempre ser 24 anos mais velha. A diferença de idades entre duas pessoas é sempre a mesma, porque a cada ano que passa, uma pessoa envelhece e a outra envelhece no mesmo número de anos. Então, hoje, a diferença entre as idades de Maria e do seu filho é 2x. E esse 2x sempre vai ser igual a 24, porque se o filho nasceu quando Maria tinha 24 anos, então Maria é 24 anos mais velha. Então esse 2x vale 24. Então a gente conclui que o x vale 12. Ou seja, hoje o filho tem 12 anos e Maria tem o triplo disso, que é 36 anos. Realmente a diferença é 24, né? Há 12 anos atrás, quando o filho nasceu, o filho tinha 0, que tinha acabado de nascer, e Maria tinha 36 menos 12, tinha 24 anos. É o que o problema fala que tinha quando nasceu. Então, tá conferido, tá certinho. Olha aqui mais um probleminha de idade. Tenho 50 anos e o meu filho mais velho tem 30. Há quantos anos atrás a minha idade era o dobro da idade dele? Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é ver qual é a diferença entre as idades. Então,
se hoje eu tenho 50 e o meu filho tem 30, então quando ele nasceu, que idade eu tinha? É só você calcular isso menos isso, né? Então, quando o filho nasceu, eu tinha 20. Então, eu tenho 20 anos a mais que meu filho. Então, não importa, pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, 10 anos atrás, 20 anos atrás, sempre a minha idade vai ser 20 anos a mais do que a idade do meu filho, porque essa diferença é 20. Agora, o problema fala: há quantos anos atrás a minha idade era o dobro da idade dele? Então vamos colocar a idade dele como sendo x e a minha idade como sendo 2x. Pronto. Então, há algum tempo atrás, o meu filho tinha uma idade e eu tinha o dobro dessa idade. Olha só, a diferença entre essas idades é x. E essa diferença sempre vai ser igual a 20. Então x vale 20. Ah, então, quando é que isso aqui acontecia? Quando eu tinha o dobro da idade dele? Quando meu filho tinha 20 anos e quando eu tinha o dobro disso? Dobro de 20, 40. Então, a minha idade, ela sempre vai ser 20 anos a mais que a idade do meu filho. Então, a solução do problema: há quantos anos atrás minha idade era o dobro da idade dele? É quando nós estávamos com essas idades aqui. Olha, quando eu tinha 40 anos, se hoje eu tenho 50, então isso foi há 10 anos atrás. Essa é a solução do problema. Há quantos anos atrás minha idade era o dobro da idade dele? 10 anos atrás. Esse é um outro problema que a gente resolve num instantinho usando equação. Vamos tentar resolver isso aqui sem usar equação, porque equação não é matéria de 6º ano, equação é ensinada lá no 7º ano, 8º ano. Vamos tentar fazer então sem usar equação primeiro. Olha só, a soma de dois números é 40 e a diferença dos números é 12. Quais são esses números? Então eu vou fazer o seguinte: o primeiro número eu vou representar por esse retângulozinho aqui, tá? O segundo número, ele vale esse mesmo retângulozinho mais 12, mais esse pedacinho aqui que é 12. Ele está dizendo exatamente isso, a diferença dos dois números é 12, né? Então, isso aqui vale alguma coisa e aqui vale alguma coisa mais 12. Certo? A soma dá 40. Então, se eu somar esses dois valores, o que eu vou ter? Eu vou ter dois quadradinhos desse aqui, dois retângulos, né? Dois retângulos, mais 12, isso vai dar 40. Ora, se isso tudo aqui vale 40 e esse pedacinho aqui vale 12, quanto é que vale esse pedaço? 28, né? Se a soma é 40, se essa parte vale 12, essa parte aqui tem que valer 28, que é 40 menos 12. Então, isso aqui vale 28. Então, significa que dois retângulozinhos desse aqui valem 28. Então, quanto vale cada retângulo desse? 14. Ah, vale 14. Então, esse número aqui é 14. E o outro número é 14 mais 12, que vai dar 26. A gente está fazendo do mesmo jeito que a professora lá das primeiras séries do ensino fundamental faz, né? Problema de quadradinho, só que ao invés de desenhar quadradinho, a gente desenhou um retângulo. Mas a ideia é a mesma. Isso aqui nada mais é que uma equação disfarçada. Vamos fazer esse mesmo problema agora usando uma equação. Eu vou chamar os dois números de x e y. O problema fala que a soma deles é 40. Então, x mais y vale 40. O problema fala ainda que a diferença deles é 12. A diferença é quem? X menos y. Então, x mais y vale 40, x menos y vale 12. Isso aqui é o que a gente chama de sistema de equações. São duas equações diferentes e duas incógnitas. São as duas letras que a gente tem que descobrir
quem são os números que elas estão representando. Esse tipo de sistema é muito fácil de resolver, é só você somar um com o outro. Se você somar isso com isso, vai dar o mesmo resultado que somar isso com isso. Somando isso com isso, vai dar 52. Somando isso com isso, olha só o que vai acontecer. X mais Y somado com X menos Y. Esse Y vai desaparecer, porque eu tenho Y menos Y. Ele vai se cancelar, ele vai ser anulado. Então, ao somar, ele vai desaparecer. E o X somado com o X vai dar como resultado 2X. Então eu fiquei que o dobro de X vale 52. Então o X vale a metade de 52. O X vale 26. E agora que eu já sei o valor de X, eu posso descobrir quem é o Y. O problema não fala que X mais Y vale 40? Mas como eu já sei que o X vale 26... 26 mais Y é igual a 40. Então, para eu saber quem é o Y, é só eu pegar o 40 e subtrair 26. Então, o Y vai dar 14. Então, achamos a mesma solução que foi dada ali antes, só que dessa vez a gente usou equações. É preferível que você tente resolver os problemas sem usar equações, tá? Usando as técnicas normais de aritmética, usando artifícios, propriedades das operações para tentar chegar à solução. Mas mesmo assim, nós colocamos nesse livro, lá no final, no capítulo 13, um capítulozinho com noções sobre equações. Você pode depois dar uma olhada nesse capítulo e muitos problemas vocês vão conseguir resolver usando equações. Mas é mais importante você tentar usar o raciocínio aritmético para chegar às soluções. Você pode usar as equações depois para conferir se o resultado está certo.